Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Professor Carlão aqui, aulinha 102, aulinha 2 do conteúdo de matemática, né? O tema da nossa aulinha é números racionais, né? Comecei na aulinha anterior. Para quem não assistiu, vou fazer um resuminho bem rapidinho no início dessa aula aqui e bola para frente, vamos que vamos, gente. O tempo não para. Muito bem, queridos. O que nós vimos na última aula, né? Nós vimos que os números são símbolos, né, criados por conta de uma necessidade que a humanidade teve de representar quantidades, de ordenar coisas, né? E a evolução das relações humanas fez com que essa necessidade mudasse e que a representação de números estritamente inteiros, né, sendo eles positivos ou negativos, já era insuficiente. Tá certo? Então, por isso, né, o homem então criou uma forma de representar porções, de representar quantidades não inteiras. Tá bem? Vamos lá. Fraçãozinha, então, é uma forma da gente poder escrever um valor numérico não inteiro. Tá joia? Muito bem. O que a gente pode entender como fração, Carlão? Cara, a gente pode entender o seguinte: a fração representa a parte do todo. Tá certo? Então, quando você aprendeu lá na escolinha que você pegava um inteiro, dividia esse inteiro em partes iguais, tá certo? Tem que sempre focar nisso, partes iguais, né? E aí você tomava algumas partes em relação àquele todo, então você tinha ali a representação da parte em relação ao todo, tá joia? O que a fração simboliza também, Carlão? Divisão. Divisão do quê? De dois números inteiros. Como a gente representa? Olha que bonitinho que está aqui, ó. A dividido por B, A sobre B. Tá joia? Muito bem. Detalhe importante, Carlão. Essa letrinha B, que é o nosso denominador, que está aqui, esse número Bzinho que está aqui, ele tem que ser diferente de zero. Expliquei na outra aula. Não vou ficar voltando nessa aula aqui, mas você pode voltar na aula 1, que está bem explicadinho lá. Beleza, gente? Seguinte, falamos então que o nosso Azinho que está bonitinho aqui é o nosso numerador, né? Definimos assim, demos esse nome, e o Bzinho é o nosso denominador. Pessoal, num processo de parte do todo, o numerador é o número de partes que eu tomei e o denominador é o número total de partes que eu dividi o meu inteiro. Num processo de entendimento da fração como uma divisão de dois números inteiros, o numerador, né, o meu valorzinho A, o meu número A, ele passa a ser o meu dividendo da nossa divisãozinha e o meu denominador é o nosso divisor, ok? Tranquilo? Muito bem. Para fechar o assunto, conjunto dos números racionais. Conjunto a gente entende como uma coleção de coisas que só podem estar agrupadas por possuírem alguma característica comum. No caso de conjuntos numéricos, a gente tem o quê? Números que possuem uma mesma característica. Especificamente, no caso dos números racionais, que característica é essa? Poderem ser escritos na forma de fração. Tranquilinho? Beleza? Para quem ficou achando que eu escrevi isso aqui em linguagem alienígena, é simplesmente uma linguagem simbólica, tá bom? Conjuntinho Q, letrinha Q maiúscula que representa o conjunto dos racionais. Ele é dado pelos números do tipo A sobre B, tal que A pertence ao conjunto dos inteiros, pela letrinha Z aqui, ó, Z inteiros, e B pertence ao conjunto dos inteiros asterisco. Carlão, o que esse asterisco está fazendo aí? Ele está tirando o zero do conjunto, ou seja, ele fala que pode ser qualquer número inteiro, com exceção do zero. Beleza, jovens? Essa foi a nossa última aulinha aí. Vamos lá. Seguindo. Muito bem, pessoal. Então, para a aulinha de hoje, nós vamos falar sobre a representação de números racionais e vamos começar pela forma geométrica de representação. Tá joia? Pessoal, a representação de uma fração na forma geométrica talvez seja a primeira forma que você teve contato com a representação de frações, de porções, né? Você pegava uma figura, dividia ela em partes iguais, né? E tomava partes, né, dessa divisão que você fez. Veja, se vocês me perguntassem, Carlão, que figura que eu posso utilizar? Para ser honesto, a figura que você pode utilizar é indiferente, né? Você falar para mim assim, Carlão, quero pegar um triângulo. Ok. Carlão, quero usar então, ao invés de um triângulo, quero usar um pentágono.
Ok. Quero usar uma circunferência? Ok. Quero usar um coração? Ok. Mas se você falar para mim assim, Carlão, qual que você recomenda? Veja, o critério que a gente não pode perder o foco é que a divisão deve acontecer de maneira igual. Quer dizer, as partes têm que serem iguais, né? As nossas unidades fracionárias, os nossos pedacinhos das porções, elas devem ser sempre iguais. Então, se você pega uma figura como, por exemplo, esse triângulo, ou então o coração, ou então, de repente, aí a circunferência. Veja, você vai ter um problema com isso, porque para fazer essa divisão em partes iguais direitinho, fica complicado. Talvez o triângulo você até consiga, dependendo do número de partes que você vai dividir tranquilinho, sem muitos problemas. O pentágono também. Mas, se você me pergunta assim, tem alguma que você me recomenda? Queridos, se for pedir para recomendar, eu vou recomendar o retângulo. Para mim, é a forma mais tranquila de você trabalhar com esse tipo de representação, tá certo? Muito bem. Pegamos então o nosso retângulo para poder representar o nosso inteiro, a nossa unidade, tá bem? E para que a gente então faça essa representação fracionária, lembrando, se fracionamos, então representamos porções, então eu preciso dividir esse inteiro, essa unidade. Joia? Fiz então essa divisão inicial em 8 partes iguais. Então nossas porções estão todas do mesmo tamanho, da mesma dimensão, tá bem? Muito bom. Se eu tomasse, a partir dessa divisão, duas partes, tomei duas partes. Ok, tomei duas partes. Como que eu posso representar isso? Tenho certeza que vocês estão gritando aí do outro lado, 2/8. Tenho certeza absoluta disso, né? 2 representa o número de partes que eu tomei, 8 representa o total de partes que eu dividi o meu inteiro. Muito bem, 2/8. Muito bom. Se vocês observarem agora, nós tomamos 3 partes. Então, para que eu tenha a representação fracionária dessa porção, seria como? 3/8. 3/8. Show de bola. Muito bem. Se eu pego essa mesma unidade, esse mesmo inteiro e divido esse inteiro em números diferentes do que eu tinha antes. Por exemplo, antes eu dividi em 8 partes e agora eu divido em 6 partes. Se eu tomo uma única parte dessa divisão, desse meu inteiro, eu estou pegando 1/6 do meu todo, do meu inteiro. Né? Eu estou pegando uma parte em 6. Né? E a representação é imediata. 1/6. E se eu precisasse representar 3/5? Me falem vocês, como é que seria? Pego o meu inteiro, divido em 5 partes e pinto 3, Carlão. É nóis. Tá certinho, gente. Pego o meu inteiro, divido em 5 partes iguais e tomo 3. Show de bola. Agora, eu tenho certeza que você já está confiante, você está falando assim, fala sério, Carlão. Conteúdo muito fácil. Você acha que eu vou ter problema para representar desenhando? Fala sério. Tá bom. Representa 8/5 para mim aí, queridos. Nesse momento, tenho certeza que vocês estão assim, ó. 8/5? Fácil. Carlão, deixa comigo. Toca pro pai que eu faço. Beleza. 8/5, Carlão? Facinho, facinho. Pego o meu inteiro, divido em 8 partes, do jeito que tá aqui, ó, e tomo 5. Tô monstro. Queridos, desculpa. Tá errado. Lembra? Eu disse para vocês o seguinte: esse carinha que está aqui, esse cara que é o meu denominador, ele me representa o número de partes que eu dividi o meu inteiro. Então eu não posso dividir em 8 partes. Está errado. Né? Não posso fazer isso. Carlão, mas veja, eu tenho 8 partes. Se eu dividir em 5, como é que eu vou ter 8? Olha que coisa maravilhosa que você acabou de prestar atenção. Como que você pode pegar 8 pedacinhos se você divide um inteiro em 5 partes? Queridos, para isso você precisa de 2 partes.
ou melhor, 2 inteiros, 2 unidades, tá bem? Esse númerozinho que você encontrou aqui, ó, 8 quintos, né? 8 quintos, ele precisa de mais de uma unidade, tá bem? Nesse momento, chega a hora da gente discutir o conceito de fração própria e fração imprópria. Veja, toda vez que eu tiver uma fração dita própria, o meu numerador, o número que fica em cima na fração, ele é menor que o denominador. Então, a gente tem lá 1/2, 3/5, 8/9. Eu sempre consigo fazer aquela representação tranquilíssima que você fez até então, né? Você pegava o inteiro, dividia, no caso da primeira fração, em 2 partes, pintava uma. No caso da segunda fração aqui, 3, dividiria em 5 partes e pintaria 3. Dividiria na sequência em 9 partes o teu inteiro e tomaria 8. Tranquilíssimo, né? Agora, no caso de uma fração imprópria, o numerador, que é o número que está em cima, ele é maior que o denominador. E o que significa isso, queridos? Que a gente tem mais que uma unidade. É isso que significa, tá bem? Veja, ó, 6/4. Nossa, Carlão, como é que eu posso pegar então essa representação de 6/4? Veja, se cada inteiro eu divido em 4 partes, um inteiro, 4 partes, tá bem. Agora, se eu preciso de 6, eu preciso de mais de 1. Se eu tomo 2 inteiros, eu vou ter 8 pedacinhos, eu vou ter 8 unidades fracionárias, eu vou ter 8 partes, eu vou ter 8 pedacinhos de mesma dimensão. Daí eu pinto somente 6. Mas então quer dizer que eu vou desenhar 2 unidades, eu vou desenhar 2 retângulos, 2 inteiros? Sim. Exatamente isso, tá? No caso do 8/7, você também precisa de mais de 1. 2 resolve o caso. No caso de 12/5, pessoal, a gente precisa de 3. Perceba, se 12/5 precisam ser representados na forma geométrica, eu preciso então que você faça o quê? 1 inteiro vai me dar 5 partes, 2 inteiros 10 partes, 3 inteiros 15 partes. Então, dessas 15 que eu tenho, eu pinto 12 e está representado. Facinho, facinho, tranquilíssimo, não é mesmo? Veja, então falamos de fração própria, fração imprópria, e dentro da fração imprópria, queridos, nós temos uma fraçãozinha que se chama fração aparente. A fração aparente, ela também tem as mesmas características da fração imprópria, tá certo? Ela é também uma fração cujo o numerador é maior que o denominador. Então, ela representa também mais de um inteiro, tá bem? Agora, você vai falar o seguinte para mim, Carlão, se ela tem as mesmas características, por que ela precisou de uma denominação diferente? Pelo seguinte, meus queridos, ó, a fração aparente, o numerador é maior que o denominador, ou faltou um acento aqui, põe para o pai, ó, é maior. É maior que o denominador, tá bem? Sendo um múltiplo deste. Então, o numerador é múltiplo do denominador. Se você ficou na dúvida, ficou pensando assim, espera um pouquinho, múltiplo? Coloquei para você aí. Ó, os múltiplos são encontrados após a multiplicação de um número por cada número natural. Então, você tem lá os números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até o infinito. E você tem o seguinte, para encontrar os múltiplos de 2, quem são? Vamos fazer uma listinha. Fizemos na aula já, mas não tem problema, eu lembro vocês. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Tabodinha do 2, Carlão, são os múltiplos de 2? Sim, só que eu não posso esquecer do número 0. Carlão, essa lista tem fim? Não tem fim. Por quê? Sabemos que os números naturais são infinitos. Então, eu vou ter uma lista infinita de múltiplos. Tá bem? Os divisores, para aproveitar que a gente está falando de múltiplos e divisores, acontecem da seguinte maneira, pessoal. Ó, coloquei aqui grifadinho, bonitinho, para você colocar no seu caderninho, caso você não tenha anotado na aula, seu pilantra. E os divisores de um número são números que, ao efetuarmos a divisão, encontramos um quociente inteiro e o resto zero. Então, toda vez que a gente puder fazer a divisão, né, encontrar um quociente inteiro e um resto zero, a gente diz que esse número é divisor do outro. Beleza? No caso, gatinhos, deem uma olhada aqui. Ó. Então, pessoal, se a gente toma 6/3,
né, que seria a nossa primeira fraçãozinha aqui, nós temos que a representação 6/3 também pode ser entendida como 6 dividido por 3, né, que resulta em 2. Né? Então veja, 2 é um número inteiro? É um número inteiro. Carlão, ele é um número racional? Queridos, ele é um número racional porque o nosso conceito, né, de número racional é que ele possa ser escrito. Veja, ele não tem que estar na forma, ele deve poder simplesmente ser escrito, tá joia? No caso ali, ele é aparente, né, porque ele é um número que tem a representação inteira, que ele não tem a necessidade de ser representado estritamente na forma fracionária, mas eu consigo escrevê-lo na forma de fração, tá bom? Então, fração aparente, só para a gente fechar bem rapidinho. Fração aparente é uma fração imprópria, Carlão? É. Então, ela é uma fração que representa mais que um inteiro? Sim. Ela é uma fração cujo numerador é maior que o denominador? Sim, também. Tá joia? Muito bem. 8/5, pessoal. Pensando no conceito que a gente acabou de trabalhar. Veja, 8/5, ele é uma fração imprópria? Sim. Como fração imprópria, ele tem uma porção maior que um inteiro? Tem. Se eu tenho um inteiro dividido em 5 partes e tomei 8, quantos inteiros eu preciso para representar essa porção? Quem disse 2 inteiros, acertou. Tá? Eu preciso de fato de 2 inteiros. Por quê? Se eu divido o inteiro em 5 partes e divido perdão, se eu divido o inteiro em 5 partes e preciso tomar 8 partes, se eu tomo 2 inteiros, né, se eu pego 2 inteiros e divido em 5 partes, eu passo a ter 10, e daí eu pinto somente 8. Né? Tenho os meus 2 inteiros, divido ambos em 5 partes e tomo as 8. Tá? Então veja, pessoal, essa representação que eu estou tratando com vocês, talvez vocês tenham falado assim, é muito fácil e tal. São coisas que eu preciso reforçar para que sua base fique bem formadinha. Tá? Então, quando você trabalhar esse conceito, eu sei que ele é simples, eu sei que ele é fácil, tá? Mas tenha um pouquinho de atenção, um pouco de carinho para poder fazer, para poder pensar na atividade, porque, de repente, uma atividade super simples, super fácil, você acaba aí, por engano, errando essa atividade, tá bem? Beijão para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!